Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma edição da nossa Video Newsletter. E na edição de hoje, nós vamos falar um pouco sobre os 10 anos de duas leis muito importantes para o ordenamento jurídico nacional, especialmente para o âmbito penal empresarial, e que deram o que falar nesse tempo que passou tão rápido. Essas duas leis são a 12850/2013, a Lei das Organizações Criminosas, que sistematizou a colaboração premiada no Brasil, e a Lei 12846/2013, a Lei Anticorrupção, que inaugurou a responsabilidade administrativa das pessoas jurídicas por atos lesivos contra a administração pública, e trouxe também a figura dos acordos de leniência. Elas foram editadas em 2013, no auge dos protestos contra o governo, e fizeram parte do que se chamou na época de Agenda Positiva contra a Corrupção. São duas leis extremamente importantes para o sistema de prevenção à corrupção, mas que também foram desgastadas por seus abusos, principalmente durante a Operação Lava Jato. Para a nossa newsletter, a gente não vai poder tratar de todos esses assuntos, para não ficar muito extensa, então a gente vai selecionar alguns pontos controversos dessas leis, alguns que já foram até objeto de alteração legislativa e outros que ainda precisam de um olhar um pouco mais delicado nos anos que virão. Vamos fazer esse giro? Bora! Lei 12850/2013. A Lei de Organizações Criminosas definiu o conceito de organização criminosa como associação de 4 ou mais pessoas estruturada, ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. E ela também tipificou a conduta de promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente essas organizações. O conceito de organização criminosa já existia no Brasil de forma tímida e não muito sistematizada nas leis 9.034 de 95 e 10.217 de 2001. Mas essas leis apenas davam permissão para a tomada de algumas medidas processuais no caso de configuração de uma organização criminosa. A Convenção de Palermo, internalizada no Brasil pelo Decreto 515 de 2004, também trazia uma conceitualização, mas o STF decidiu que ela não era aplicável imediatamente no Brasil por falta de previsão expressa no nosso direito interno. Aí lá em 2012, a Lei 12.694 trouxe uma nova conceituação, mas ainda assim ela não tipificou a conduta, ela não transformou isso em crime, o que só veio acontecer com a 12.850 de 2013. O grande problema dessa tipificação é que uma série de denúncias apresentadas pelo Ministério Público imputavam o crime de organização criminosa a todo e qualquer delito alegadamente cometido no âmbito empresarial, no âmbito de uma empresa. Ela não distinguia se aquela organização era uma empresa lícita, legal, na qual se cometeram crimes, daquelas organizações que tinham o fim precípuo de cometer crimes. Naturalmente, a Lei de Organizações Criminosas deveria se aplicar apenas para essas últimas. Mas é claro que a mais famosa e controversa inovação dessa lei foi a sistematização da colaboração premiada, que passou a ser utilizada em larga escala já a partir de 2014, com o início da Operação Lava Jato. A delação premiada também não era uma novidade no Brasil em 2013. Outros diplomas, como a Lei dos Crimes Hediondos, a Lei dos Crimes contra a Ordem Tributária e a própria Lei de Lavagem de Dinheiro, entre outras, já traziam alguns dispositivos que previam benefícios para aqueles que colaborassem com as autoridades na identificação de autores, coautores e partícipe dos crimes, bem como que participassem com a localização dos bens, direitos ou valores objeto desse crime. Mas foi só a partir da 12850 que a colaboração foi sistematizada de forma mais segura, trazendo algumas disposições sobre como seria o processo de colaboração, quem seriam os legitimados para celebrar o acordo, a polícia e o Ministério Público, qual seria o papel do juiz, quais seriam os deveres do colaborador e quais seriam os benefícios que adviriam dessa colaboração.
Já no primeiro ano da sua aplicação, principalmente na Lava Jato, foram pactuados os primeiros acordos com sanções penais atípicas, ou seja, com benefícios diferentes daqueles que estavam previstos na lei. Em 2019, essas sanções foram proibidas pela 13964, mas no ano passado elas foram novamente permitidas pelo STJ, um assunto que a gente já tratou em uma newsletter específica. Mas talvez o ponto mais controverso dessa lei ainda esteja no valor probatório que se pode dar à versão dos colaboradores. Muitas críticas foram endereçadas ao Instituto da Colaboração, tendo em vista que uma série de medidas cautelares, denúncias e até mesmo condenações tinham como fundamento único o processo de colaboração. Por isso, a Lei 13.964 de 2019, o pacote anticrime, proibiu que qualquer dessas medidas fossem decretadas ou proferidas com fundamento exclusivo na palavra de um colaborador. Ainda assim, o Judiciário ainda se depara com dificuldades nesse sentido advindas das provas de corroboração produzidas unilateralmente pelo colaborador, pelas colaborações cruzadas, que é quando um colaborador apenas ratifica a palavra de outro, e pelo que hoje se chama de lavagem de provas. Mas esses assuntos podem ficar para outras edições. Lei 12846 de 2013. A Lei Anticorrupção trouxe a responsabilidade administrativa e civil das pessoas jurídicas por atos lesivos contra a administração pública. Quando ela foi editada, parecia uma tentativa legítima de tirar o monopólio do direito penal para lidar com a questão da corrupção, porque trazia mecanismos preventivos e de controle para se lidar com esse problema tão sério. O problema é que mencionada lei acabou sendo aplicada a reboque de investigações criminais na maioria das vezes. E ao invés de se tornar uma alternativa ao sistema criminal, acabou se tornando apenas uma forma a mais de punição. Após o declínio da Operação Lava Jato, é que a gente pôde ver a aplicação dessa lei com um pouco mais de autonomia. No entanto, até mesmo pela sobreposição de diplomas que tratam do mesmo tipo de responsabilidade, como a Lei Anticorrupção versus a Lei de Improbidade Administrativa, o maior desafio à aplicação da lei hoje em dia é o da identificação dos legitimados a aplicar as sanções da lei e a celebrar os acordos de leniência. Nos termos da Lei Anticorrupção, a competência para a instauração e o julgamento do processo administrativo cabe à autoridade máxima de cada órgão ou entidade dos poderes executivo, legislativo e judiciário. No âmbito do Poder Executivo Federal, essa competência é da Controladoria Geral da União, a CGU, e nos estados e municípios, das suas respectivas corregedorias. Os acordos de leniência vão seguir essa mesma regra. Ocorre que o Ministério Público passou também a celebrar acordos de leniência com base nessa mesma lei, trazendo uma grande instabilidade jurídica sobre quem seriam os legitimados para a celebração do acordo de leniência, bem como quais seriam os critérios de aplicação das sanções. Hoje, esse talvez seja o maior desafio da aplicação da lei anticorrupção, porque uma empresa não pode ter incerteza de celebrar um acordo com um órgão e ser processado, ser acionado por outro. No entanto, hoje a gente vê um grande esforço por parte da CGU para harmonizar esse cenário com a tentativa de compatibilizar as pretensões legais dos diversos órgãos. Bom, por hoje é isso. Com o encerramento do recesso, a gente vai ter nos próximos meses uma intensa atividade judiciária, o que nos dará bons temas para as próximas newsletters. O STF retornou das suas sessões com a posse de um novo integrante, o ministro Cristiano Zanin, a quem eu já desejo sorte nesse nobre ofício de julgar. E estaremos atentos a esses seus julgados, assim como a dos demais ministros das Cortes Superiores. Então, a gente se vê no mês que vem e até!